Isso é um erro muito comum também ao interpretar a não-dualidade no Shivaísmo da Caxemira, entender que a não-dualidade seja a soma das partes. A não-dualidade, ela é essa força una, ela é esse organismo, assim como uma consciência habita um corpo, né? Há uma consciência que habita todas as partes. Aqui estamos para mais um Sonho e a Escritura, a nossa aula aberta do canal do Vaishnava Urbano. Eu sou João Carlos Gonçalves, sou professor de língua sânscrita e de literatura filosófica da Índia Antiga, o que inclui práticas meditativas. Hoje nós seguimos com a linha de raciocínio do querer, saber e fazer. Estamos construindo aqui com o querer, saber e fazer uma visão que dê de fato uma noção do que seja não dualismo. O querer, saber e fazer são as forças, são as potências da consciência, entendidas aqui como uma emanação da consciência, onde seu ato, ou sua criação, no caso o cosmo, não é distinto, ou seja, não é diferente daquilo que produz o cosmo. O agente é a causa instrumental, é ele que produz, e é a causa material, é dele que é feito o universo. Então, nós estamos aqui construindo, pouco a pouco, as bases para compreender o que é a doutrina do reconhecimento de si, ou Pratyabhijna, o nome dessa vertente do pensamento Kashmiri, não dualista, do Shivaísmo da Caxemira. Nós estamos falando, então, dessa obra aqui em língua portuguesa, a essência do reconhecimento de si. No nosso contexto aqui, temos uma tradução possível aqui para a língua inglesa, Pratyabhijna Hridayam, que é então a essência, Hridayam, do reconhecimento de si. Esta é uma obra entre algumas obras que pertencem ao contexto dessa doutrina, dessa visão. Aqui nós estamos construindo pouco a pouco, então, o espaço para que as pessoas entendam de fato o que vem a ser não dualismo, como um princípio que compreende que toda a diversidade, toda a pluralidade, todos os princípios, então, que existem numa experiência de diversidade e objetividade, há elementos diversos no mundo que nos dão a impressão real de que são objetivos, ou seja, que são objetos da nossa experiência, e se essa impressão ela é real, isso significa então que nós estamos falando de uma compreensão da realidade que não determina que o mundo seja uma ilusão. E isso distingue enormemente o Shivaísmo da Caxemira, na sua visão não dualista, de boa parte das tradições indianas que vêm sendo popularizadas. Nesse sentido, nós devemos compreender que estamos falando então de uma cosmologia, de um estudo do cosmos, do estudo do mundo, no qual nós estamos incluídos, né? Ou seja, o cosmos não é uma entidade além de nós, é uma entidade que nos inclui, portanto, somos parte dessa diversidade, e assim então estamos compreendendo pouco a pouco, ao longo dessas aulas, que o cosmos do qual fazemos parte, do qual somos essências subjetivas, compreende então um aspecto diverso, múltiplo, portanto, e unitário. Então, quando alcançamos essa compreensão e a experiência e a vivência mística da unidade, nós não estamos dizendo então que a multiplicidade, que a dualidade ou diversidade, como quer que nós a chamemos, seja um aspecto irreal ou um aspecto externo da realidade una. Isso é não dualismo. A não dualidade, então, prevê a compreensão de que há, de fato, a experiência da diversidade, ela é legitimada filosoficamente, ela é legitimada também cosmologicamente. Ela é legitimada no sentido de que nós podemos atestá-la pela nossa própria experiência, nós vivenciamos elementos múltiplos, nós somos parte dessa multiplicidade e, ao mesmo tempo em que vivenciamos isso, somos capazes, segundo boa parte do pensamento indiano, somos capazes de vivenciar também a unidade da consciência. Porém, especificamente a essa forma de compreender o mundo,
o mundo não é deixado para trás quando vivenciamos a unidade. O mundo, portanto, tem um valor de emanação desse princípio unitário da consciência. O mundo não deixa de ser real só porque ultrapassamos a fronteira da multiplicidade. O mundo não deixa de ser, então, uma experiência da multiplicidade real somente porque encontramos a unidade. E, nesse sentido, nós temos alguns pontos comuns entre os vários veios, as várias vertentes por onde caminham as tradições que compõem esse cenário amplo, esse cenário plural do Shivaísmo da Caxemira. Estamos vendo aqui a doutrina do reconhecimento de si, mas essa descrição que eu estou fazendo faz parte daquilo que nós chamamos comumente em língua sânscrita de trika. Trika quer dizer tríade, seria então a doutrina das tríades, o princípio pelo qual nós temos três deusas tutelares, três princípios divinos tutelares, e quando eu digo aqui deusas, evitem, se vocês quiserem compreender o pensamento indiano de acordo com as suas próprias afirmações, os seus próprios modelos, os seus próprios princípios, evitem a ideia de arquétipos, evitem a ideia de símbolos, porque isso diminui enormemente a nossa capacidade de adentrar a cultura alheia. Mesmo que nós não acreditemos, as pessoas que não acreditam, não estou convidando-as a acreditar em deusas ou em deuses, isso é fora o íntimo, isso é da experiência de cada um, mas não reduzir essa experiência do outro à experiência dos arquétipos. Então, quando nós reduzimos a experiência do outro à experiência dos arquétipos, nós estamos construindo uma espécie de parede chamada psicologia, chamada arquétipo, que vai impedir que nós compreendamos o que o outro experimenta. Isso significa que arquétipo seja um conceito ruim ou que a psicologia seja uma ciência ruim? De forma alguma é isso que eu estou dizendo. Mas para compreender como isso funciona na sua cultura nativa, na maneira como as pessoas experimentam, nós não podemos abrir mão de compreender dentro dos seus próprios valores. E esses valores do conceito de arquétipo e esse amplo conjunto de técnicas e pensamentos que chamamos de psicologia faz parte de um cenário exterior e, portanto, impede, como é muito comum de acontecer, a compreensão do que venham a ser deusas e deuses nesse cenário. Por mais que doa para a mente monoteísta, para a mente que foi criada dentro de uma visão de que há um único Deus, mas seja dolorido compreender que há uma diversidade de deuses e deusas, e nesse caso estamos falando de três deusas, é necessário abrir mão desses valores e compreender por algum instante, apenas como experiência, que estamos falando de fato de três princípios de realidade, três princípios divinos, três deusas pessoais. Nós não estamos falando aqui de energias, de aspectos impessoais do universo ou qualquer coisa que poderia também ser reduzida à nossa própria forma de compreender a realidade, seja religiosa, seja científica. Então, com isso, eu convido vocês a pensarem que o mundo é um conjunto tríplice de experiências divinas, e essas três experiências elas vão então ser três dimensões da nossa realidade: a realidade múltipla, a realidade una e uma realidade que se interpõe e conecta essas duas realidades, onde há a vivência una e múltipla simultaneamente, onde há então o permear dessas realidades. Na multiplicidade, a objetividade, ou seja, a relação entre sujeitos e objetos impera, e os múltiplos objetos e múltiplos sujeitos que se tornam a si mesmos como objetos tratam-nos como simplesmente entidades essenciais em si mesmas. Não há uma percepção, não há sequer uma indagação de que exista algum tipo de denominador comum, alguma essência comum a esses sujeitos e a esses objetos. No extremo oposto, vamos dizer assim, há a visão de unidade, a visão então de uma força que não é transcendente num primeiro momento. A gente pode pensar então que ela não é exterior, que ela não é uma força que está em algum outro lugar do universo ou algum outro lugar da materialidade. Essa força, esse princípio, ele é o princípio que se torna múltiplo, que se apresenta como múltiplo, se manifesta como múltiplo, e esse princípio unitário é o princípio, então,
que nos dá toda a compreensão, né, num primeiro momento intelectual, de que realidades múltiplas são apenas um lado, uma face da moeda, uma forma de um mundo se manifestar. Não ilusória, vejam bem, é uma realidade. E numa dimensão posterior, vemos essa capacidade de conectar unidade e multiplicidade. Essa capacidade de conectar unidade e multiplicidade, essa forma divina do Trika, dessa compreensão tríplice da realidade, ela está então nesse âmbito, vamos dizer assim, mediador, e ela é também uma das experiências, uma das formas de o mundo se manifestar. A pessoa que está, vamos usar um termo forte, perdida, ela está errante, vagueando na multiplicidade, ela é incapaz de ver unidade nas coisas. A experiência mística não vamos chamar de profunda no sentido de que é mais elevada, mas profunda no sentido de que ela é extremamente introvertida, ela dá a dimensão unitária e, vamos dizer assim, ela faz com que se comprima toda a experiência múltipla. E numa faculdade em que as pessoas que experimentam essas realidades se situam nesse nível mediador, há então a experiência unidade e multiplicidade simultaneamente. Não há aqui uma forma de nós dizermos, portanto, que estamos numa ilusão em que ou na qual habitamos, né? Muitas vezes então a palavra ilusão aparecerá nesse conjunto de tradições, mas aparecerá com uma visão muito específica. Nós nos iludimos ao compreendermos a realidade apenas sob uma única de suas facetas. Então, quando nós nos iludimos, nós não estamos vivendo no mundo que é ilusão. O mundo é real, o mundo não é uma nuvem que se desvanecerá na nossa mente. O mundo é real, na sua multiplicidade, porém nós nos estabelecemos nessa forma pela qual ele se dá, sem perceber que há outras formas, sem perceber então que há outros âmbitos de experiência. E isso pode ser extrapolado, claro, para visões ecológicas, para visões sociais, nas quais nós temos uma compreensão muito imediatista e superficial das nossas relações, tanto entre seres humanos como com isso que nós chamamos de natureza. A nossa falta de compreensão do todo, a nossa falta de compreensão do tecido social, de como nós estamos sempre interceptados pelas outras presenças, pelos outros indivíduos, como nós somos a natureza também, tudo isso nos mostra num exemplo que é um exemplo não trivial, mas um exemplo cotidiano, palpável da nossa materialidade, tanto do nosso corpo como da nossa vida coletiva. Isso nos mostra, vamos assim, analogamente, como se dá a nossa dificuldade de compreender organismos maiores nos quais nós estamos inseridos. E quando eu digo organismos maiores, eu não estou dizendo que a unidade seja a soma das partes. Isso é um erro muito comum também ao interpretar a não-dualidade no Shivaísmo da Caxemira, entender que a não-dualidade seja a soma das partes. A não-dualidade, ela é essa força una, ela é esse organismo, assim como uma consciência habita um corpo, há uma consciência que habita todas as partes do mundo. Então vejam, esse passo que nós estamos dando aqui nos ajuda a compreender de uma outra forma essa unidade que permeia todas as multiplicidades, E esse passo é necessário para que nós possamos ver, enxergar de que se trata esse reconhecimento de si. Então nós vamos pegar ali no Trika, que é uma grande influência, para não dizer uma influência central nisso que nós chamamos de Shivaísmo da Caxemira, a ponto de, em língua sânscrita, o Shivaísmo da Caxemira se autodenominar, em grande parte das vezes, com essa palavra, Trika, tríade. Então, isso que nós usamos em línguas estrangeiras como Shivaísmo da Caxemira, em sânscrito aparece como Trika. Essa ideia então, do mundo que se manifesta dessa forma tríplice, de que ele existe, melhor dizendo, de forma tríplice, isso nos ajuda a compreender, então, que todo aquele processo de emanação que vai também do querer, do saber e do fazer, se dá
sob essa forma, né? Essas três Shaktis, essas três potências, elas também equivalem, vamos dizer assim, não são sinônimos, mas são conceitos que equivalem em termos de dimensões e de níveis a essas três formas, né, da deusa se manifestar, ou essas três deusas se manifestando. Ou seja, o querer como um impulso pré-cognitivo é essa força una, né, está associado a essa força una. Esse saber que é o que conecta o sujeito da experiência com o objeto da experiência é essa força una e múltipla ao mesmo tempo, e o fazer, que é essa dimensão externa do sujeito que atua e cria no mundo, é essa força, então, da objetividade dinâmica e material, né? E para completar, múltipla, diversa da existência. Então, esses três princípios, eles atuam de forma também paralela, né? E se colocam como princípios que muitas vezes são entendidos como análogos, né, como efeito didático, mas também como o mesmo princípio, né? Um e outro não é o mesmo conceito, no sentido de que para entendermos uma coisa é necessário pensar em Trika, nas três deusas, para entender outra coisa é necessário entender das três potências. Então, enquanto conceitos, estamos falando de coisas diversas, mas estamos falando de realidades que pretendem ser tocadas, né, e que pretendemos tocá-las a partir dessas três ideias de um lado e três ideias de outro. Vejam, né, nesse sentido, quando nós estamos falando de um reconhecimento de si, né, como um princípio supremo, estamos falando então de todo um universo de pensamento que vai estabelecer o mundo como uma realidade que se manifesta a partir de si mesma, né? Então é esse o ponto no qual nós precisaremos voltar. Essa realidade que se manifesta a partir de si mesma, ela é então a sua própria causa material, ela é a sua própria matéria-prima. Então, quando dizemos que o mundo é uma emanação da consciência, ou em linguagem teológica, que Deus emana o mundo, quando Ele cria o mundo, Ele se projeta para além de si, se torna múltiplo. E nesse sentido, então, nós estamos falando de uma teoria não dualista, nós estamos falando de que essa força material que se mostra na nossa experiência do dia a dia, pelos nossos 5 sentidos concretos, ela é uma força na qual habitam todas as formas de existência, ou seja, há um sentido de unidade que permeia tudo aquilo que se manifesta multiplamente. Aquilo que há de essencial no universo habita em qualquer coisa que existe. E nesse sentido nós não temos então nada que não seja consciência, né? Que é uma fala proverbial dentro dessa tradição do shivaísmo. Não há nada que não seja consciência. Portanto, né, o passo está dado para o reconhecimento de si enquanto força da consciência universal. É necessário não separar aquilo que é mundo da consciência universal e não separar aquilo que são os atos, os desejos ou os saberes do sujeito individual. Dando esse passo, a gente pode caminhar um pouco mais, né? Na próxima aula, talvez a gente volte ao texto, né? E observe os sutras ali que nós vamos observar para poder fazer essa leitura e compreender com toda essa carga que é necessária para que os sutras façam sentido na sua própria unidade de referência, não na nossa unidade de referência, no sentido de que nós não vamos impor sobre eles as referências culturais, filosóficas ou religiosas que nós temos. Nós estamos, então, construindo passo a passo todas essas observações para que nós possamos entender o seu texto dentro das suas referências culturais, as suas referências filosóficas, místicas, religiosas e assim por diante. Bom, espero que isso faça sentido para a compreensão de vocês, esse pequeno passo que nós demos hoje, nesta semana, e obrigado por estarem aqui juntos. Sempre que puderem, compartilhem os nossos vídeos, façam com que eles cheguem a um maior número de pessoas. Isso faz com que a nossa atividade aberta aqui seja sempre sustentável. Curtam o vídeo, né? Façam com que ele apareça mais. Quando se curtem esses vídeos, eles acabam sendo mais difundidos, eles são mais recomendados nas redes.
Estamos com as nossas inscrições abertas. Nesta semana ainda estamos recebendo alunos e alunas para a nossa especialização em meditação e a nossa formação em Hatha Yoga. Portanto, caso tenham interesse, apareçam ali no site do Ashram Urbano ou nas nossas redes sociais, entrem em contato conosco, vejam as informações, está tudo ali disponível. Qualquer dúvida, fale conosco. E no mais, mantenham-se conectadas ao nosso canal do Ashram, porque estamos sempre aqui difundindo um pouco do que se passa nas nossas aulas e nos nossos cursos. Muito obrigado, gente, e até breve.